Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus caros irmãos postulantes, me chamo Luiz Carlos, sou consagrado e celibatário pelo Reino dos Céus, sou T2 e dia 3 de maio agora eu faço um ano dos meus votos no celibato. Sou um homem consagrado, apaixonado por Jesus e muito feliz. Muito obrigado, Evelyn, por me confiar essa missão de partilhar para os meus irmãos postulantes esse tema tão caro. Então vamos lá, anota aí o tema, Ser Shalom, Comunidade de Aliança. O objetivo é introduzir os irmãos neste tempo novo, que é o postulantado na comunidade de aliança. Vamos entender um pouco o que é esse tempo do postulantado, dentro de experiências concretas e características próprias desse caminho do postulantado. E lógico que eu quero ser fiel à definição da comunidade de aliança nas nossas regras, nos nossos estatutos. Então vamos lá. Comunidade de aliança, definição, no número 121. A comunidade de aliança, na mesma e única vocação, a comunidade Shalom, é o chamado do Senhor para viver o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu Evangelho, em meio à vivência familiar e atividades profissionais do século presente, colocando, porém, esta vocação como a grande prioridade de suas vidas e permeando toda a sua vida e atividades com o espírito deste carisma. Os membros chamados à comunidade de aliança devem estar dispostos a abraçá-la e a vivenciá-la em toda a sua plenitude e radicalidade, de acordo com este estatuto e o espírito do nosso carisma, abraçando todas as renúncias e bênçãos que este chamado proporciona às suas vidas. Em bilhões de pessoas, Deus te escolheu, meu irmão, para ser Shalom e ser comunidade de aliança. Fabiana, Deus te escolheu para ser Shalom. Glória Maria, Amanda, Juliana, Tyson, Albério, Camila, Maria Milena, Deus escolheu vocês para ser Shalom. E bendita é essa vocação. Eu sou Luiz Carlos, filho de Deus, Shalom, celibatário. Essa é a minha identidade mais profunda que está impressa no meu ser. E para a gente viver esse caminho de postulantado, é preciso a gente entender como se dá esse processo. Então vamos lá. A vocação ela é um privilégio dado por Deus, é um dom dado por Deus e ao mesmo tempo é uma responsabilidade. A gente precisa ter essa consciência já essa experiência do postulantado. Lembrando que vocês estão fazendo uma experiência, estão provando do carisma dentro desse caminho de identificação para ver se realmente eu vou me identificando ali no caminho, se realmente o Senhor me chama a uma vida consagrada. Nós estamos no mundo, comunidade de aliança, postulantes, nós estamos no mundo. Você está no mundo, mas não pertence a ele. Isso precisa ser muito claro para nós, e principalmente nesse início de postulantado. Você está começando uma caminhada de discernimento sobre se deseja realmente e se tem condições de respondermos sim a este chamado. Nós vamos falar um pouco agora o que é o postulantado. O postulantado ele consiste em um tempo de formação e discernimento no qual a pessoa assume e amadurece melhor a vocação. E a finalidade é o discernimento e as condições necessárias para corresponder à formação e ao carisma Shalom. A finalidade do carisma Shalom é santificar, é nos tornar santos. E meus irmãos, nós nascemos para evangelizar. Eis a razão do carisma existir, para evangelizar. Então precisa existir já esse impulso missionário no seu coração, essa disponibilidade, nesse desejo, nesse ardor de evangelização. Nós vamos falar um pouco agora sobre a maturidade humana, alguns pontos importantes para trilharmos esse caminho de postulantado. É muito importante a gente entender que precisamos ter a capacidade de decisão e responsabilidade acerca da nossa própria vida.
precisamos ter a coragem e a coerência de vida, uma vida coerente. Precisamos ter a capacidade de tomar decisões responsáveis acerca da própria vida, a dimensão da coragem, a dimensão da iniciativa. Eu preciso ser uma pessoa de iniciativa. A capacidade de criatividade, a minha capacidade de administrar o próprio tempo, os bens materiais, a capacidade de administrar a minha família, com o meu trabalho, com os meus lazeres. Preciso ter autonomia afetiva, emocional e intelectual para corresponder à finalidade missionária, que é contribuir com o crescimento da comunidade. Então, você está trilhando para uma vida consagrada. E aí eu preciso amadurecer nesse caminho de descoberta em vista de contribuir com o crescimento da missão, de irradiar o carisma. Então esse desejo, esses critérios aqui, eles precisam ser bem concretos diante de nós. Também precisamos ter a capacidade da solidão. Precisamos ter a dimensão das relações comunitárias, de ter essa caridade fraterna no momento de corrigir os irmãos, ao mesmo tempo de submeter-se às autoridades, à minha formadora comunitária, ao meu formador pessoal. Ter maturidade sexual e clareza na minha identidade. Se hoje eu tenho dúvida da minha identidade sexual, se eu trago quedas, se eu trago desvios de valores, se eu trago dúvidas na minha sexualidade, tentações, confusão sexual, eu preciso levar para, já nesse postulantado, levar para o meu formador e pedir ajuda, porque se no teu coração tu deseja trilhar um caminho para uma vida consagrada mesmo, apresse os processos de Deus na sua vida, não tarde os processos. A capacidade da verdade, da clareza, da transparência, da confiança nas suas autoridades, um coração de formando, que se deixe formar, que se deixe moldar. Também precisamos abordar aqui a maturidade vocacional. Eu preciso desejar esse caminho vocacional. Eu realmente quero trilhar esse postulantado, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher. Eu preciso querer, porque se você quiser, Deus já quis. A minha capacidade de me deixar ser formado, a capacidade de protagonismo, você se vê protagonista da sua vocação, ser protagonista da sua formação pessoal, de desejar, vá atrás do seu formador pessoal, vá atrás da sua formadora comunitária. Depois que eu me consagrei, a gente se torna muito protagonista da vida consagrada. E aí hoje o meu formador ele não corre mais atrás de mim. Eu preciso ter a maturidade de reconhecer que eu necessito da formação e eu preciso marcar minha formação pessoal. Eu preciso marcar minha formação comunitária. Por isso que é muito importante maturar essa iniciativa vocacional, para que na vida consagrada eu tenha iniciativa apaixonada de correr atrás dos auxílios que a comunidade me dá. Vocês entendem? Da dimensão de correr atrás do meu coordenador de ministério e de liberação. Mas se eu deixo essas lacunas não serem trabalhadas nesse postulantado, aí eu vou viver uma vida consagrada medíocre. Eu vou chegar lá na frente e não vou permanecer até as promessas definitivas. É melhor viver essa docilidade, se deixar ser formada. A capacidade de compromisso, de obediência às autoridades. Se você tem dificuldade, já vá levando esses pontos. A disponibilidade em exercer a autoridade através do serviço. A capacidade de engajamento responsável. Ser responsável pelos seus engajamentos. Ser pontual. Dialogar. Ser criativo. Obedecer. A capacidade de viver os conselhos evangélicos na pobreza, na obediência, na castidade. A dimensão de submeter a todos os discernimentos de todas as áreas da sua vida. A capacidade de viver os compromissos comunitários. A minha vida hoje ela tem capacidade de contribuir com a finalidade comunitária. Hoje eu tenho capacidade de estar na célula. Hoje eu tenho capacidade, a minha vida ela condiz assim para que eu esteja no ministério, na célula, nos retiros.
Também a dimensão da minha fidelidade aos compromissos de retiro, CACV, setoriais, vivência da comunhão de bens, a reciclagem de 10 dias. Eu preciso, como a gente leu na definição, ter essa vocação como uma grande prioridade da minha vida. Eu preciso ter essa vocação, Shalom, como uma grande prioridade da minha vida. Vamos entrar agora na dimensão da maturidade espiritual. Capacidade de vida de oração, segundo o carisma. Luiz, eu me identifico com a forma de rezar de outra comunidade, de outros carismas, eu me identifico com a forma que o Frei Gilson reza. Enfim, eu me identifico com a forma que a Canção Nova reza. Mas, meu irmão, se você é Shalom e você entende isso, é preciso você pedir a Deus a graça, essa capacidade da vida de oração. Uma oração parada com Deus. É um trato de amizade com Deus. Algumas características também é a dimensão da vida carismática. Como é que está a minha vida carismática? Eu oro no Espírito, na oração pessoal, na oração comunitária, me abrir aos dons para interceder pelos meus irmãos, ter um coração que deseja a adoração semanal, de estar ali diante do Santíssimo, colocando os nossos desafios, a vida dos nossos irmãos. Como é que está a dimensão dos meus interesses pelas coisas do carisma? Ou paro no meu ministério, é suficiente minha célula? Será que eu me importo com as outras células? Será que eu me abro aos outros irmãos definitivos, os discípulos, as células que têm, os irmãos que têm promessas temporárias? Como é o meu coração aberto a eles assim? Então é muito importante essa vida de louvor também, que o louvor não saia dos nossos lábios nesse tempo também de muitas provas, mas que o louvor não saia dos nossos lábios. Na dimensão também da caridade, do ser causa segunda, de ir além, assim. Eu faço parte do vocacional, sou núcleo vocacional, acompanhador e sou pastor do grupo jovem. Mas eu sempre pergunto a Catarina como é que tá os jovens, eu sempre pergunto como é que tá a dimensão dos pobres na missão, eu me interesso por saber como é que tá a dimensão financeira da missão. Enfim, conhecer as necessidades de um todo para colocar meu coração e ir além, me ofertar. E a oferta de vida precisa ser essa marca nesse tempo. A casa comunitária, eu sempre pergunto assim, estou atento ao Rafael. Casa masculina está precisando de quê? Casa comunitária, quais são as necessidades? A casa do casal aqui, sempre estou muito atento assim. Isso precisa ser movido por um coração apaixonado, um coração atento. Aí a Onália partilhou que estava precisando de uma resma de papel para impressão dos materiais formativos. Eu rezei, Deus mostrou uma pessoa, consegui a doação. Então esse olhar atento, assim, como é que está a limitação dos nossos irmãos da aliança, da célula? Como é que está a dimensão da dignidade, as necessidades humanas, espirituais, materiais. E colocar sempre esse coração atento, dentro dessa escuta carismática, dentro dessa sensibilidade pastoral. Continuando aqui, vou falar para vocês agora da dimensão da maturidade espiritual, que também é a capacidade de vida de oração segundo o carisma Shalom. Você tem dificuldade de entender o que é a oração Shalom, o que é a oração pessoal aos moldes Shalom? Se você traz ainda dúvidas, dificuldade na oração pessoal, no estudo bíblico, na oração aos moldes Shalom, procure a ajuda do seu formador pessoal e comunitário. Corra, meu irmão, para você crescer nesse tempo de maturidade espiritual. Porque é a partir da vida de oração que eu vou experimentar do carisma e vou ser fiel nesses 2 anos de postulantado, que é marcado por uma profunda vida de oração. Como você poderia classificar a sua vida de oração hoje? Mediana, rasa, superficial ou profunda? Deseje a vida de oração profunda, porque é um dos critérios para abraçar uma vida consagrada. A nossa vida marcada por essa escuta de Deus, segundo o carisma, segundo o espírito do fundador. A capacidade de abandonar-se na providência de Deus nessa confiança. Em meio à minha vivência no meio secular, na faculdade, na família,
no trabalho. Eu preciso ter essa capacidade de confiar na providência de Deus. Senão eu vou auto me providenciar. Senão eu não vou ser fiel à minha comunhão de bens. Senão eu não vou confiar na graça. De forma concreta, o que Deus já providenciou na sua vida. É muito importante a gente crescer nesse ponto. A capacidade da renúncia de si mesmo, do espírito de sacrifício, para ir ao ministério. Estar cansado, com dor de cabeça, ir para a célula. Espírito de sacrifício. Depois da célula da sexta-feira, no outro dia vai ter retiro pessoal, que você marcou seu retiro pessoal. Sacrifício. Seu domingo é o único domingo que tu tem para descansar e tu marcou um retiro para esse domingo, um acompanhamento. Sacrifício, espírito de sacrifício. A capacidade de caridade, da parresia, do amor aos jovens, do amor à comunidade. Eu preciso amar a comunidade Shalom. Eu preciso estar em comunhão com o Papa Francisco. A capacidade de crescer nos valores do carisma, nos conselhos evangélicos. A capacidade de crescer no tripé da vocação, contemplação, unidade e evangelização. Crescer no conhecimento do carisma, tu te tornas aquilo que tu contemplas. Então, aprofunde os estatutos, os escritos, vá tomando forma. Meu irmão, peça a Deus, reze, peça ao Espírito do Fundador que imprima em ti o carisma, os traços do carisma Shalom. A capacidade de viver segundo o Espírito do Fundador. Muitas vezes nós questionamos aspectos do carisma. Muitas vezes a gente questionamos por que é assim, por que é assado, por que eu não concordo com isso. Às vezes a gente quer mudar o carisma, a forma do carisma, e a gente nega a si mesmo. Falar do carisma, não concordar com o carisma, é negar-se a si mesmo. Ninguém pode negar-se a si mesmo, porque é a nossa identidade mais profunda. Eu, homem, celibatário, filho de Deus, Shalom, essa é a minha identidade. Eu não posso negar quem eu sou. Esse sou eu. Deus me criou assim, para o meu caminho de santidade. Viver o estado de vida que Deus nos deu, viver a castidade de Deus, segundo o meu estado de vida, viver a obediência, segundo o meu estado de vida. A forma que eu vivo a castidade como celibatário é diferente de um irmão casado, é diferente de um sacerdote. Existe um estilo próprio, como celibatário, a vigilância, o dar testemunho da castidade, o lutar contra as paixões, as carências, o autoconhecimento. Ser esse que vai exalando o amor esponsal. A vivência de sacramentos. Eu sou capaz de ir à missa todos os dias. Eu sou capaz de ter iniciativa madura de buscar um sacerdote. Ou fico na minha preguiça espiritual, ou espero os outros tomar a iniciativa de me lembrar que eu preciso me confessar. Eu preciso já desejar buscar um sacerdote para me confessar, fazer uma boa confissão, ir à missa diária, viver bem a missa, chegar pontualmente à missa e viver assim com todo zelo e piedade. Viver a dimensão do amor à igreja, amor ao Papa Francisco, amor ao magistério da igreja, conhecer a igreja, estar em comunhão com o Papa, com o Bispo, com os padres da nossa diocese, ter amor pela igreja, conhecer os fundamentos que consiste o carisma também, enfim, amar ser Shalom, amar ser consagrado, amar ser postulante, desejar uma vida consagrada e crescer nesse caminho de e para a felicidade. Quando eu rezava por vocês, o Senhor me dava duas passagens. A primeira, que vai ser sobre 2 Coríntios 3 e seguintes. Vou ler para vocês aqui. Começaremos de novo a nos recomendar, ou será que alguns precisamos de cartas de recomendações para vós ou de vossa parte? Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério,
escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e nos corações. Vós sois uma carta escrita por Deus, lida e reconhecida pelos homens. Hoje a humanidade sofre e geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Deus te escolheu. Deus te escolheu nas suas limitações para te fazer shalom. Fabiana, Glória Maria, Amanda, Juliana, Tyson, Albério, Camila, Maria Milena, Deus te escolheu. Vós sois carta escrita por Deus. As pessoas podem ver o carisma shalom se eu tirar meu tal e minha aliança. As pessoas vão me ver o Luiz celibatário consagrado. Elas precisam ver a dimensão da responsabilidade, ver que é uma vida consagrada, uma vida de Deus, e ver meu celibato, os traços do carisma na minha vida. Porque só são sinais externos, mas precisa estar no nosso coração o desejo de dizer sim, Senhor, obrigado por me teres escolhido. E eu sou muito feliz sendo um jovem celibatário. Esse final de semana eu fui para Caetés, uma cidade aqui próxima, evangelizar. E minha família no domingo ficou no sítio em um almoço comunitário. E aí eu fui rezar. E aí quando eu rezei, o Senhor me deu uma passagem de uma libertação que ele tirava um demônio de um homem epiléptico. E aí Deus realizava a libertação em um homem. E Deus me pediu para ir para essa comunidade em Caetés, porque eu iria fazer um momento de cura interior para ele libertar uma pessoa. E por obediência fui para Caetés, no sábado fiz retiro pessoal e no domingo fui para essa missão. Conduzi um momento de pregação de cura interior e eu rezei por uma pessoa e o Senhor libertou a pessoa do espírito de ansiedade. A pessoa não conseguia nem mais chorar. E a pessoa lá ali, ela começou a chorar, um choro de libertação. E depois ela pôde testemunhar que foi liberta. Se eu não tivesse escutado a voz de Deus, se eu não tivesse rezado naquele dia, o Senhor não ia realizar essa graça. A gente precisa estar atento a esse caminho de postulantado. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Eu motivo também a formadora comunitária a rezar com esse refrão. Se me queres nada, serei nada. Se me queres tudo, serei tudo. Quando terminar a pregação, vocês rezam, tá bom? Rezando por vocês, o Senhor me dava a passagem de 2 Coríntios 3 e seguintes. E rezando por vocês, a passagem que o Senhor me deu foi de Lucas 10, do 38 ao 42. E fala de Marta e Maria. Deus colocava no meu coração que muitas vezes nós caímos na tentação de um ativismo nesse postulantado, de sermos movidos pelo fazer. Meus irmãos, não é o fazer, é o ser shalom. É colocar amor, ir para a célula por amor, ir para o ministério por amor. Buscar a formação pessoal comunitária, texto diário, retiros, ir à missa, confissão, evangelização pessoa a pessoa, evangelização comunitária. Meus irmãos, como São João da Cruz dizia, ao final de tudo seremos julgados pelo amor. Não foi por aquilo que você fez, não foi se você chegou até o discipulado, mas se você amou de verdade. E eu digo uma coisa para vocês, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Coragem. E finalizo com a parte dos escritos que vai falando, o Moisés vai falando para nós como comunidade de aliança. Não tenham medo de dizer não ao sensualismo que invade a vida dos jovens. Tenham coragem, célula, de renunciar a tudo que vai ferir tua castidade no ver, no ler, no falar, no ouvir, no vestir, na televisão, novelas, shows, músicas, filmes e outros conteúdos. Tenham coragem de dizer não à ambição desenfreada do possuir. Tenham coragem de dizer não ao individualismo que nos leva a só pensarmos em nós. Tenham coragem de dizer não à mentalidade de morte que invade as nossas vidas. Ser diferente é ter uma vida marcada pelo diferencial da fé, do carisma
é segurança do cultivo de um feliz e fecundo futuro para nós. A nossa vida é marcada por um diferencial, Shalom. Deus te criou Shalom. Eu desejo a vida consagrada. Meus irmãos, vamos ser santos. Vamos ser santos. Hoje, como consagrado, posso dizer que eu tenho a vida nas mãos para administrar segundo o reino de Deus. E não caiam na tentação de querer negociar os tesouros de Deus, os tesouros dos céus. De querer negociar os valores do carisma. Aqui está a minha vida e aqui está a minha vocação. Queiram ter essa vocação com uma grande prioridade. Ajuste a tua vida ao carisma. Não queira que o carisma se ajuste à sua vida, porque é justo que muito custe, que muito vale. Quem perseverar até o fim será salvo. Coragem. E, por fim, rezem. Tenham oração na vida e a vida na oração. Deus os abençoe. Como celibatário, estarei intercedendo por vocês. Vamos ser santos. Ou santos, ou nada. Ou Deus, ou nada. Shalom.